Bom dia, tudo bem? E aí, gente? Sexta-feira, tudo de bom, né? Último dia da semana, né? Graças a Deus, isso é maravilhoso. Espero que todas tenham passado uma semana bem, né? E para aquelas que não passaram, fica uma palavra de conforto e consolo. A gente tem que crer que a cada dia que passa, as coisas mudam, as coisas se alteram nas nossas vidas e tudo que acontece conosco tem um propósito, né? E Deus cuida dos detalhes das coisas das nossas vidas. Às vezes a gente fala assim, mas qual propósito tem na dor, qual propósito tem no sofrimento? Em tudo a gente tem que buscar um aprendizado, né? Seja ele muitas vezes para não tomar certas decisões, para cair nesses lugares, né? Onde nos gera dor, onde nos gera sofrimento, né? E muitas vezes nós aprendemos para não pisar mais nesses lugares, né? Para não cometer mais esses erros. Então, assim, a gente tem que analisar, sabe, as coisas nas nossas vidas, o meio em que a gente vive, porque às vezes a gente são decisões que não são nossas, né? Mas o fato da gente estar vivendo às vezes num meio onde gera em nós dor, sofrimento, tristeza, né, peso, esse tipo de coisa em vez de, né, nos impulsionar, nos dar o impulso para nos levar para algo, pelo contrário, nos puxa para baixo, nos deixa em lugar de sofrimento, né? Então, que a gente possa realmente colocar diante de Deus que a gente precisa, né, de estratégia, de força, de discernimento, de clareza para poder sair desse lugar. E hoje, dia 27 de janeiro de 2023, gente do céu, né? Estamos aí já às portas de fevereiro, tá passando muito rápido, né? Mas a gente já sabia já, né, que as coisas iriam no final desses tempos. Eu acho que as coisas assim têm mudado de forma muito drástica, né? Assim, é, a gente tem visto coisas que têm nos deixado assim indignados, né? E estava escrito isso na palavra, né? Que os fins dos tempos realmente seriam tempos difíceis, né? E tá passando muito rápido. Então, vamos aproveitar, né? E buscar aquilo que é eterno para as nossas vidas. Porque às vezes a gente fica tão focado, tão de olho só aqui no nosso natural, nas coisas que estão passando aqui ao nosso redor, né? Nessa onda aqui para poder, né? Que eu falo, furar a onda lá e não levar na cabeça e apagar o incêndio que está aqui, que está ali, que a gente esquece do principal, de que a nossa casa verdadeira, a nossa casa legítima, não é aqui. Aqui nós temos um tempo de vida. Aqui nós temos no máximo ali 100 anos, né, para aqueles que têm o privilégio, ou vamos colocar aí 110 anos, né? Aí mega privilégio a pessoa tem. Também não sei se é privilégio, porque eu sempre falo, né? Eu sou sincera para dizer, o dom da vida ele é maravilhoso, porém, é, eu não sei se eu quero viver tanto tempo assim, porque chega numa fase da nossa vida, né? A gente já não produz nada. A gente, além de só consumir o que você já produziu, né? Você ainda se torna meio que quase um peso, sabe, para as pessoas, assim. Eu, particularmente, não... Como que eu posso dizer? Eu não gostaria, né? Mas eu não tenho essa escolha. Mas eu não gostaria de ficar vivendo muito tempo. Mas, enfim, né? Estamos aí. E o devocional de hoje, né? Vou voltar para cá, porque já tô lá, né? Já fugi completamente do assunto. E o devocional de hoje é a essência da adoração. O texto está lá em Mateus 15, 22, 23. Né? E interessante que quando a gente lê esse texto, em nenhum momento eu já li esse texto, em nenhum momento eu pensei, né, como uma forma de adoração. Eu pensei nessa mulher como uma forma de escândalo. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E os seus discípulos intercederam por aquela mulher, chegando ao pé dele e pedindo-lhe: Despede-a, Senhor. Ela vem gritando atrás de nós. Eu sempre achei assim que fosse só o grito de escândalo, né? Mas a interpretação aqui diz que ela veio adorando ao Senhor, né? Gritando e clamando e pedindo e se colocando, se quebrantando, né? Enquanto Jesus estava andando. A adoração tem o poder de mover o coração de Deus, porque Ele é digno de ser adorado. Diante de uma situação difícil, até mesmo do silêncio do Senhor, o adore. Não deixe de adorar. Temos de aprender algumas coisas muito importantes sobre adoração, para assim movermos o nosso coração diante do coração de Deus. E assim o coração de Deus se moverá em nosso favor. A adoração, ela não é circunstancial. Ela não depende do que está acontecendo no momento, né, naquele instante. Ela é expressa através das nossas atitudes de amor e de rendição ao Senhor. Bendizer a Deus diante da vitória, da resposta afirmativa é um ato de gratidão, mas adorar a Deus em um tempo desfavorável é entender que damos o nosso melhor ao Senhor não por aquilo que recebemos dele, mas por aquilo que ele é. Lembre-se de uma coisa, que a adoração não é uma moeda de troca. Quem é o homem para tentar barganhar de Deus? Aqueles que supostamente adoram o Senhor, pensando que encontrarão seu favor com uma expressão que não seja verdadeira, que não seja genuína, não entende como funciona a graça divina. A essência da adoração está na motivação. Nunca adore para receber algo que vem de Deus, mas sim o adore para dar algo a Ele que vem da sua alma, algo da sua humilhação, pois a adoração é superior à bênção. Por último, aprenda que adorar leva-nos à humildade. Ela só é real, ela só é verdadeira à medida que nós reconhecemos que somos, quem nós somos e quem Deus é. Quanto maior a humildade, mais intensa será a sua adoração. Quanto maior a soberba, menor o derramar da presença de Deus na sua vida. Isso aqui é muito valioso, né? Bom, hoje eu estou lendo o devocional aqui da Thalita, né? Da pastora Thalita Pereira, do pastor Arthur Pereira, né? Como sempre, às vezes eu vou mesclando, enfim, né? Ontem foi o meu, hoje é o deles e assim a gente vai, né? Conforme o Senhor tem ministrado. E essa palavra de hoje ela é muito poderosa, né? Porque ela quer uma revelação daquilo que realmente a gente está vivendo, né? Jesus espera realmente, né? Deus espera realmente que a gente entre na presença dele, entregando aquilo que a gente tem naquele momento, né? Porque é muito fácil às vezes a gente pegar e Deus maravilhoso, Deus é esplêndido, Deus é perfeito, ele é bom em tudo que ele faz é perfeito, é maravilhoso, né? Porque a gente está alegre, porque a gente está feliz, porque a gente está recebendo de Deus, né? A gente está recebendo bênçãos, coisas têm acontecido nas nossas vidas, mas é muito difícil, né? Quando a gente entrar num lugar de adoração a Deus, quando a gente está passando por um deserto, né? Passando pela prova, pelo meio do fogo. Às vezes a gente fica perdido, e não é nem por mal, é porque realmente às vezes a gente não sabe que Ele é a fonte que a gente precisa, né? E assim, adorar a Deus não esperando receber algo em troca é tão maravilhoso porque sempre a gente é surpreendido. Eu não teve nenhuma das vezes em que eu fui buscar a Deus que eu voltei com as minhas mãos vazias. Nenhum momento em que eu adorei a Deus que eu não tive de volta um reconhecimento, que seja uma paz que excede todo entendimento, que seja um carinho,
que seja uma palavra que me revela algo, que seja alguém. E todas as vezes em que eu me coloco na presença de Deus para adoração a Ele, me colocar em um lugar de humildade. Então, assim, nós devemos fazer isso, né? E temos que ser intencionais para isso, porque assim, a nossa maior tendência quando nós nos colocamos na presença de Deus é pedir, né? E nem sempre é isso que Deus quer. Às vezes Deus nem quer as nossas palavras, porque o Senhor já nos conhece tanto, mas o Senhor quer a essência da nossa alma. O Senhor quer realmente aquele momento em que a gente se coloca de joelho, a gente se prostra diante dele e fala: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho nada para te oferecer, porque tudo que eu sou, o Senhor já fez. Tudo que eu tenho, o Senhor já tem. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de nenhum material, de nenhuma oferta material, mas Deus precisa sim do nosso coração adorador, nosso coração reconhecendo a grandeza, a soberania, o poder dele sobre as nossas vidas. Então, quando a gente se colocar diante de Deus, a gente tem que se colocar num lugar de humilhação, né? Num lugar realmente reconhecendo que assim, sem ele nada nós podemos. A gente pode até tentar. A força do nosso braço, ela é bem limitada, né? Bem limitada. E a gente vai chegar num lugar que a gente vai falar assim: meu Deus, eu não consigo mais nem subir, nem descer, nem para frente, nem para trás, para o mundo que eu quero descer. A gente vai chegar nesse lugar. É difícil a pessoa que não chega assim, né? Claro, a pessoa que já está, né, nesse lugar de adoração, nesse lugar de entrega, nesse lugar realmente de conexão com Deus, de ligação com Deus, é mais difícil porque já sabe exatamente ali onde é a fonte para poder buscar. Não que a pessoa não sinta medo, não que a pessoa não sinta anseio, não que a pessoa não tenha, né, dor, não tenha sofrimento, nada disso. Todo mundo está aqui. Jesus estava aqui, né, no mundo, passou em carne aqui no mundo e ele sofreu todas as aflições que nós temos. Tudo que nós passamos, ele passou, né? E não teve diferença. Mas ele, em todos os momentos, ele buscou a Deus. Jesus parou para adorar a Deus. Jesus tirava o tempo para poder ir, né? Para poder fazer as adorações, para poder ter um relacionamento com Deus, com o Pai dele. Quanto mais nós temos que tirar esse tempo para poder ter esse relacionamento, para poder ter esse momento, sabe, de adoração, esse momento de entrega, esse momento realmente ali de presença, sabe? E como essa mulher fez aqui, ela não se importou com o que estava ali, com quem estava ao redor dela, ela só queria ser ouvida por Deus. E muitas vezes a gente quer isso. A gente está passando por situações que às vezes a gente fala: meu Deus, né? A gente só queria ser ouvida por Deus. E às vezes a gente se colocar nesse lugar realmente de adoração, nesse lugar de entrega, é a forma que você vai ouvir. Quando eu falo lá atrás, né, eu falei, né, que não teve nenhuma das vezes em que eu entrei na presença de Deus e que eu voltei com as mãos vazias, né? Em maioria das vezes eu não entrei para sair de lá com algo, né? Eu entrei nessa presença, e quando eu falo entrei nessa presença, parece que assim, nossa, eu marquei dia, hora para poder entrar lá no lugar. Não, eu entrei assim porque realmente nós temos momentos em que nós estamos mais assim, uau, adoradores, e a gente tem que buscar mais desses momentos. Eu vejo em mim uma falha às vezes, porque às vezes o barulho, a muvuca do dia a dia não permite que eu fique mais tempo nessa presença, sabe? Mas assim, isso a gente tem que buscar constantemente. Então assim, todas as vezes em que realmente eu quebrei, eu rasguei a minha alma diante de Deus, né? Reconhecendo que eu não consigo, reconhecendo que eu sou fraca diante dele, né? Eu não digo assim que a gente tem que sair gritando para o mundo as nossas fraquezas ou algo do tipo, porque hoje é pregado exatamente o contrário, né? Que nós temos que demonstrar, em nenhum momento fraquejar, e assim, isso faz
a gente ficar mais cansada ainda, porque aí toda hora parece que você tem que estar provando para o mundo que você é autossuficiente, que você é poderosa, que você é isso, que você é aquilo. E enquanto diante de Deus nós somos quem nós somos, porque não adianta a gente tentar ser outra coisa. O Senhor sabe quem verdadeiramente você é. Às vezes a gente pode sair e ir na frente de um monte de amigas, a gente pegar e, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo outro e tal, e eu faço, aconteço, subo, desço, multiplico, triplico, divido, somo. Só que diante de Deus não adianta nada disso. Diante de Deus é a essência, é aquilo que flui de nós, é o quebrar mesmo, sabe? Então, quando eu falo diante de Deus, reconheça mesmo, sabe? Todas as vezes, eu reconheço a minha fraqueza e falo, Deus, eu não sou nada. A palavra diz que do pó eu nasci. Aí, sabe, eu vou colocando realmente quem eu sinto que eu sou. E aí depois o Senhor vem e ministra quem Ele me vê, quem Ele me criou para ser, os planos e os sonhos que Ele tem a meu respeito, que são muito maiores do que aquilo que eu estou pensando. Então, eu me coloco na adoração, não para receber, mas é algo que o Senhor não sabe. Ele é tão amoroso, Ele é tão generoso, Ele é tão querido, Ele é tão maravilhoso, que Ele não consegue ver um filho dele, uma filha dele na presença dele, clamando por ele, pedindo por ele, se rasgando por inteiro diante dele, e ele não dá um consolo, e ele não dá um refrigério, sabe? Não existe, não existe. Então, assim, a palavra de hoje é: adore, adorar a Deus em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, não esperar o bom para poder adorar. Adorar a Deus mesmo na dificuldade, adorar a Deus colocando o nosso joelhinho lá no chão, é diante o BO, é diante o problema, é diante a alegria, é diante a fraqueza, é diante qualquer coisa, é a gente se colocar na presença dele, né? Eu vou ler uma frase aqui do pastor Rick. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração vão ocorrer provavelmente nos dias mais sombrios. E isso é verdade. Naqueles dias onde você já não sabe mais quem você é, porque você escuta tantas coisas do mundo, né? Quando eu falo isso assim, o que eu acabei de dizer, às vezes você escuta, não, porque você tem que ser isso, você tem que ser forte, corajosa, você tem que ser valente, você tem que ser inquebrável, você tem que ser invencível, você tem que ser próspera, você tem que ser isso, você tem que ter essa mentalidade, você tem que ter essa visão, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser. Chega uma hora que você fala, meu Deus, né, eu tenho que entregar, tenho que fazer, tenho que... Meu pai, chega uma hora que você fala assim, para tudo, é nesse lugar que eu quero. E aí quando a gente vai nessa busca, é nessa experiência, nessa troca que a gente sai sabendo quem a gente é, que a gente não precisa de nada disso. Isso tudo é consequência quando a gente está curado por dentro, quando a gente está com o nosso coração grudado no coração de Deus. Sabe, sempre assim, as minhas orações é justamente para que aconteça isso. Senhor, que o meu coração fique ligado ao teu coração. Sabe, que eu busque, eu cresça, eu prospere, primeiramente espiritualmente, na minha vida, e eu acho que assim, deveria ser na vida de todo mundo, porque como eu comecei falando nesse vídeo, esses 100 anos, cento e poucos anos que nós vivemos aqui, ele vai acabar. Ele vai acabar. E eu foco, porque eu creio na palavra de Deus, e o meu foco de vida está além daqui. Porque essa casa é uma casa passageira. A minha casa eterna é do lado de Deus. E eu adoro a presença dele. E eu adoro imaginar estar chegando nesse lugar. Então, assim, eu vivo aqui, eu foco nas coisas daqui também, faço as coisas daqui, mas meu principal foco de vida é a eternidade. Então, assim, quando a gente adorar a Deus, a gente tem que pensar que a gente não está adorando só esse momento. A gente tem que adorar Ele pela eternidade, pela soberania, pela grandeza, né, dele em nós. E que hoje fique, né, essa palavra para nós, para que a gente possa estar adorando Ele em todas as coisas também,
né? Existe a nossa, como eu falei, essa adoração da intimidade, do relacionamento, da gente entrar no nosso secreto, da gente rasgar a nossa alma, da gente colocar tudo na presença de Deus. Mas existe também a adoração a Deus através das coisas que a gente faz, né? E a gente pode estar adorando Ele a todo momento, né? A todo momento, dando graças, né? Eu dou graças a Deus porque eu estou aqui. Eu reconheço, eu adoro o Senhor através das minhas palavras, eu adoro o Senhor através da minha vida, doando esse tempo, entregando esse tempo para o crescimento, para o avanço do reino. Eu adoro a Deus através do amor que eu distribuo aqui dentro da minha casa, porque eu transbordo Deus na minha vida. Eu adoro Deus no meu trabalho, com as pessoas que trabalham comigo, né? Eu estou dando exemplo porque hoje eu não estou trabalhando, mas para as pessoas que trabalham fora, eu posso adorar a Deus através das minhas atitudes também, né? Não só essa forma, mas a gente tem que buscar intimidade, relacionamento, secreto, lugar, disciplina, mas através dessas outras coisas a gente também adora, né? Então, que a gente possa realmente entender, né, o nosso lugar e a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E eu vou orar pelo nosso dia, né? Querido Deus, amado Pai, a Tua presença, Senhor, para nós é valiosíssima, Senhor.